Fala galera, Galera, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez. Isso aí, Fala galera, e aí, tudo bem? Estamos aqui hoje com Márcio Silvério, sócio da Crosby, Felipe Azevedo, meu irmão e sócio da Crosby também. Estamos aqui hoje para conversar sobre um tema muito importante que os repórteres... E quem é você? Eu sou o Fábio Azevedo, sócio da Crosby. Todo mundo já sabe quem eu sou. Ah, famosão. Tomar um café para pensar. Mas enfim, estamos hoje aqui para falar sobre um assunto muito importante que os repórteres batem muito nos jornais, que é o quê? Crise, né? E o tema principal de hoje será, Felipe? Como transformar a crise em oportunidade. Nós somos experts nisso, todos os três, né? Todos nós. Positivo. Temos uma história de que os três, cada um tem uma história diferente, mas todos nós transformamos nossa crise em oportunidade, né? Márcio do seu jeito, Fábio do seu jeito e eu do meu jeito. Então é isso, galera, tá? Muita gente assustada com a crise, né? Os jornais, os meios de comunicação fazem esse favor de assustar todo mundo, achar que é um momento que não se deve investir, que é um momento que se deve tomar muito cuidado, mas a gente tem um ponto de vista diferente, né? A Crosby, ela é baseada em crescimento dentro da crise, né? Ela foi consolidada dentro dessa crise, então a gente tem realmente poder para falar sobre isso. Então vamos começar com o Felipe, porque eu conheço ele, que ele já fica se tremendo ali, é quando ele quer falar, né? Então vai lá. O que eu queria dizer é que, como diz nosso querido amigo Flávio Augusto, a crise é a oportunidade do dinheiro mudar de mão. Entre parênteses, Flávio Augusto, né, que é o tutor do Geração de Valor, né, sócio proprietário, bilionário, WhatsApp, enfim. Quase assim. Então assim, se não houver crise, né, nós não mexemos o tabuleiro, né? O tabuleiro fica sempre a mesma coisa. As empresas que são grandes continuarão grandes. Então, assim, que foi daí que surgiu a oportunidade da Crosby, na crise, do dinheiro mudar de mão. Então, na crise, grandes empresas, elas têm dificuldades, é onde há pequenas empresas, ou até nem quem não é empresa ainda, autônomo em si, tem aquela oportunidade de, vamos dizer assim, ver na crise uma oportunidade de negócio. Né? Exatamente. E como muitos sabem, o formato da gente de trabalho, que tem tudo a ver com o assunto, que é crise. Então, crise está ligada à renda extra. Muita gente está ganhando menos, precisando de dinheiro e por aí vai, para se alimentar e tudo mais. Principalmente demissão, né? Que acontece Principalmente grandes demissões de demissão, e a massa. gente pega, o pessoal pega a sua rescisão e todo seu multas contratuais e tudo mais. E onde foi que a gente, especificamente, surgiu, né? E onde conseguiu fazer com que a crise crescesse juntamente também. Muita gente teve a oportunidade de começar a revender algum produto, né? Então chegou na Crosby. Vimos nisso a oportunidade, né? Inclusive fizemos campanhas publicitárias. Exato. Né? Teve uma crise, aquela primeira crise, né? Que foi muito forte. E que a gente aumentou muito o número de revendedores que viram na Crosby, sem fazer aqui, mexiam nada, mas a gente viu a oportunidade, né? E viu aquilo que a pessoa estava precisando realmente fazer uma renda extra. Então, quantas pessoas não mudaram de vida, inclusive estão até melhor do que era antes, né? Com isso. Então, a crise é isso, é você ver a oportunidade. A grande situação, né, abrangente, que eu acho, é porque na crise todo mundo vai ter duas opções. A primeira é esperar a crise passar, porque o que todo mundo tem que entender é que a crise não é algo novo, é algo cíclico. Isso é grande a maioria, esperando a crise passar para fazer alguma coisa. Espera, né? Assiste o jornal e é extremamente confortável colocar todas as suas culpas na crise. É o vitimismo. É o vitimismo. Tá lá, abre o jornal, ó. Tá vendo? Tá em crise. Eu perdi meu emprego por causa de crise. Eu tô sem dinheiro por causa da crise. Minhas contas estão atrasadas em conta da crise. Mas você tem duas situações. A primeira é esperar a crise passar, que é o que a maioria da população faz. E a segunda é atacar a crise. Atacar a crise. O que é que eu vou fazer em que em situação de crise possa ter um retorno, eu possa ter uma promoção, um aumento salarial? A gente estava conversando hoje com o time sobre isso essa semana, que a crise é o melhor momento para você mostrar que merece ser promovido. Por quê? Porque em uma empresa de crescimento, em que todas as situações estão normais, todos os pagamentos estão em dia, tá todos os colaboradores de forma adaptada lá.
Vocês estão entendendo? Tipo, não, a empresa está crescendo, está faturando, vou fingir aqui que eu sou um funcionário espetacular. E quando a crise chega, a primeira coisa que acontece são os pessimistas. Que o quê? Relaxam porque tá em crise, essa empresa já está atrasando pagamento, essa empresa já está desse jeito, a outra empresa está desse jeito, a empresa não vai vou render. discordar num ponto. Eu acho que a crise, ela mostra os funcionários abaixo da média, entendeu? Porque Isso vai ter os dois lados. Isso vai ter os dois lados. Quando você está em crise, você simplesmente o rio seca e começa a descobrir, né? Quem está ali mais fraco. Então quem está meia boca, que quando o negócio está de vento em popa, quando está entrando dinheiro, aquele funcionário que faz o básico tá tranquilo, entendeu? No momento de crise, aquele funcionário básico não serve mais. Mas aí você não está discordando, é justamente isso que eu estou dizendo. Em situações favoráveis, está todo mundo adaptado. O pessimista lá está adaptado, porque está tudo muito bem. Em situações de crise, é quando você vê, por exemplo, como gestor, onde você vê quem é quem no jogo do bicho. E essa é a melhor oportunidade. Então eu não acho que... o que eu discordo é o seguinte, que o funcionário que não se capacita, que fica ali, vamos dizer assim, esperando o mês acabar para receber, não é que eu digo que ele está adaptado. É porque ele é aquela pessoa e quando vem a crise, ele vamos dizer assim, fica visível. Eu acho que é né? isso. A gente não vai chegar a nenhum ponto aqui e dizer que crise é bom, porque não é. Se a gente não tivesse crise, eu acho que a gente teria crescido muito mais. Isso aí é claro. Mas na crise, os bons se destacam, porque ele consegue se adaptar a momentos ruins, que a empresa não pode ceder tudo que ele precisa para conseguir vender, para conseguir fazer coisas da melhor maneira. Lógico que sem crise seria perfeito, a gente cresceria mais, ninguém estaria precisando de coisa, quem iria realmente precisar de renda extra, quem realmente quer, não é só quem precisa e é obrigado a conseguir renda extra, porque trabalhar obrigado não se destaca. Esse destaque quem realmente quer ganhar mais para poder conseguir mais. Mas é isso que eu digo, por exemplo, falando no quesito empresas, né? As grandes marcas seriam para sempre gigantes marcas em situações normais. Isso. Em situações normais. Na crise é onde o dinheiro volta para a mesa e ninguém sabe para onde vai. A situação que as pequenas marcas têm a oportunidade de subir. Isso. Trazendo mais para o âmbito dentro de apenas uma organização, qual a situação ideal para, por exemplo, um gerente ser demitido e um subordinado ser promovido? É em crise. Sim. É em crise. Porque, como o Felipe disse, que discorda até concorda em partes, a visão do negócio melhora. Você começa a olhar melhor para dentro e analisar melhor, mas também tem a situação de quando está tudo bem, as pessoas elas tendem a ir conforme a maré. Quando as pessoas acham que existe um fator externo que está atrapalhando lá, acontece o relaxamento. Porque assim, vamos supor que um gerente que não seja tão proativo, etc., passe lá, fique vendo todo dia que está em crise. Então, um gerente comercial... Ele se encosta. Tudo ele vai falar, mas a crise atrapalha tudo. Crise, o seu resultado diminuiu de vendas. É crise. A culpa é de alguém, não dele, né? Foge o poder da autorresponsabilidade. Para você que é empresário, nós não aceitamos, né? A gente não aceita essa desculpa. Sim, a gente está falando principalmente da área pessoal. Quando vai para a área de você empreendedor e você tem um negócio, aí sim que... Eu acho que o que fica de lição aqui é o seguinte, tá bem claro aqui, pra gente finalizar. Amigo, não existe desculpa. Se você tá fazendo meia boca, uma hora você vai cair. Porque a crise no Brasil, a gente tá acostumado, vamos parar de sonhar. A crise no Brasil, ela é recorrente sempre. Sempre que a crise no Brasil ela sempre vai. E é pior porque em países desenvolvidos a crise ela meio que pode ser premeditada. No Brasil não, ela só chega. E a crise em países desenvolvidos ela é temporária. No Brasil a gente temporário foram tempos de ouro, que é temporário. Então aqui no Brasil, a crise no Brasil tem início, mas não tem fim. Não tem fim. A crise no Brasil aqui parece que é o cotidiano. Então, amigo, pare de chorar. Eu realmente não lembro quanto tempo faz que a gente está em crise. Então, a crise tem um lado bom e tem um lado ruim.
Mas a forma que você enxerga a crise é que vai definir se você vai ter oportunidade ou não. Por exemplo, a pessoa que acha que a crise ela tá ali e acabou, ela nunca vai enxergar uma oportunidade, concordam? E a pessoa que acha que fala, eu entendo a crise, respeito a crise, mas eu vou ver o que eu posso fazer diante dessa crise, são as que criam. E que oportunidades seriam essas? É isso que a gente tem que discutir. Vamos primeiro para o âmbito empresarial, para o empreendedor. O que as pessoas têm que entender, funcionário, empresa, é que crise, tá dizendo, é crise. É como uma crise no relacionamento, não quer dizer que acabou. Não quer que não dizer, é definidor. Não é que não, assim, o dinheiro continua rodando, a empresa continua funcionando. O que existe é uma diminuição de volume, né? Então, assim, vai continuar gerando emprego. A Crosby está aí, contratou várias pessoas na crise. Então, assim, existe oportunidade na crise, sendo que a oportunidade é para quem está mais preparado. Então já vamos para a primeira oportunidade. A primeira oportunidade é, se você é empreendedor, estamos falando primeiro do âmbito empresarial. Gente boa, desempregada. Em situação que todo mundo está na crescente, toda gente boa está empregada. Cara, eu já entrevistei diversas pessoas que falam, que eu digo, o que esse cara tá fazendo desempregado, pelo amor de Deus? E aí onde tá? Tá entendendo? Do empregador saber fazer uma entrevista adequada para conseguir identificar quem é bom e quem é ruim. Então, é o filtro. Então a oportunidade está nisso. O processo. Saber. Então a responsabilidade também é sua, obviamente. Você tem que saber identificar. Então, a primeira oportunidade do empresário, achar que é crise, demite, não contrata, né? Tá na hora de você rever todo o seu pessoal dentro, porque tem muita gente boa que está disposta no mercado, que foi por um fator externo de que a empresa quebrou. Várias empresas quebraram. Que perdeu o contrato, que aconteceu, que o cara precisou reduzir o quadro. Isso. Tá entendendo? Tem duas formas, né? A pessoa ser demitida porque é um funcionário mediano, e a outra pessoa que acontece muito, as empresas que os gestores não estão preparados e a empresa quebra, né? Precisa tirar. E em situação que não é crise, isso é raríssimo. Raríssimo de acontecer, exatamente. Na crise não é. Então, primeira oportunidade. Isso acontece em crise. Então, é uma oportunidade para o gestor pegar um talento. E eu acho que para o âmbito pessoal, eu acho que a principal coisa é, se você está em crise, você tem que fazer algo diferente. E uma das frases mais que a gente vê por aí é: não existe você querer o resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, a partir da manhã, veja o que você vai fazer diferente para se destacar, para continuar no seu emprego ou então para subir de nível no seu emprego. Pronto, pessoal, eu acho que a principal informação é essa. Isso. Porque no Brasil, as empresas já meio que sobrevivem, né? E assim, uma empresa que está num caráter de crescimento, ela já é algo visto como anormal. Então, em situação de crise, se a empresa está sobrevivendo, a tendência dela é que saia desse patamar. Então, todo mundo dentro da empresa precisa rever suas funções, a forma como é feito, o seu empenho e seu desempenho. Né? Então, é a hora de que você precisa se reinventar dentro também. Eu vou dar uma terceira dica aqui, porque é uma coisa que eu vivenciei e que eu vivencio ainda hoje. Tipo, existem pessoas mais preparadas e existem gestores mais mal preparados. Então, assim, se sua empresa dá a oportunidade de você crescer como pessoa, agarre essa empresa até o fim, porque são raras as empresas que investem no funcionário. Exemplo não falta. Então, assim, inclusive, em crise, né? Muitos funcionários não têm a capacidade de ir sozinho, precisam de um apoio, que no Brasil isso é muito difícil. E só interrompendo, para você que é empreendedor ou empresário, você investe o mínimo que pode em pessoas, cada um pode mais que o outro, mas você investe pelo menos o mínimo ou você está só esperando passar a crise? Nós ficamos falando muito do funcionário, mas a crise, quando tem uma crise, fica aparente a falta de amadorismo do gestor brasileiro, que não investe em pessoas, não investe no avanço do funcionário. Então, assim, se você tem uma empresa, agarre todas as oportunidades que tem para crescer como pessoa.
É como eu digo, tipo, mesmo que você não continue nessa empresa, o conhecimento vai servir pro resto da sua vida. Você Vai não tem servir em como outro regredir, canto. vai servir em Ah, outro eu canto. falo muito disso. Tem gente que parece que vem com um relógio de contagem regressiva de trabalho. Tipo, eu tenho que trabalhar na vida 1000 horas. Aí eu tenho que economizar trabalho hoje. Eu tenho que trabalhar menos, tá entendendo? Porque Outra estão me dica, explorando. Vira essa chave, pô. Não acha É. que tá sendo explorado. O trabalho, ele valoriza, ele se torna um hábito. E tem um X que é um pensamento muito simples. Quando o cara, por exemplo, eu vou sair da empresa. Quando você sai da empresa, você cruza a porta, a empresa precisa treinar outra pessoa do zero sobre o que você fazer. E você sai com toda a bagagem, hábito e conhecimento. Basicamente isso, tá, pessoal? No resumo aqui, cada um vai dar seu resumo agora, que esses garotos já estão falando demais. Então, assim, o meu resumo é: na crise, mude. Crise é mudança, né? Se você é gestor, mude. Se você é colaborador, mude. Se você é desempregado, mude. Porque na crise é a mensagem mais clara de que do jeito que tá, não rola, vai piorar, né? Então, se você não quer piorar a sua vida, seja qual for o seu nível hierárquico profissional, mude. Esse é meu resumo para hoje. O meu resumo é: a crise não é o fim, as coisas continuam acontecendo. Não se apoie nisso para desculpa. Então, se você tem a sua... Você pode escolher o seu teto, aonde você quer chegar, a sua limitação. Tem gente que pode escolher ser bilionário, tem gente que só quer ganhar mais um pouco do que permite. Então, escolha onde você quer ir nesse sentido e veja os caminhos e corra atrás. Faça algo diferente. Essa é a minha dica. Então, galera, é assim que a gente encerra esse vídeo, né? É um bate-papo, não é nada tão técnico, mas eu espero que tenha trazido boas reflexões para você, que é isso que a gente quer, tá? Então fica ligado, dá o like aqui embaixo. Pô, é só um clique, vai lá e clica, velho. Não faz isso com a nosso gente. combustível, né? É nosso combustível pra gente continuar gravando. Se inscreve gostou, também no canal. Se gostou, se não gostou, pode deixar quieto. Pô, tu tá até aqui até agora, então tu gostou. Não é possível que tu fique só reclamando aqui, tipo, esses caras estão falando merda, né? Ficou só porque eu sou bonito. Tem alguns fãs, né? Não tem. Não, não tem. Então, vai lá e se inscreve no canal, tá? Dá uma olhada em todo o material e é isso. Valeu, galera. Até mais.